Fala galera, tranquilo? Bem, hoje eu não me sinto confortável de chegar brincando, de chegar feliz, como eu sempre faço, ou fazer algum comentário pedindo que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal. Nada disso não caberia no momento, né? Não tentar fazer de forma mais clara possível, né, na minha fala, porque são vários questionamentos que tem ainda na minha cabeça em torno do assunto. Não falo nem questionamento, isso é revolta mesmo, né? O termo vidas negras importam. Cara, vidas negras importam. A gente ter que debater, ter que brigar no ano de 2020 para provar que vidas negras importam, é sinal que realmente a humanidade ainda precisa evoluir muito, né? Ainda precisa ter uma conscientização, ter um senso crítico que ainda não possui. Eu não falo nem a nível Brasil, eu estou falando a nível mundial mesmo. Óbvio que vidas negras importam, né? Mas enquanto não há esse entendimento, ou há uma negação desse entendimento, né? Porque muitos negam, né? Podem ter até conhecimento, mas negam porque é conveniente, é o que acreditam, né? E não querem mudar, né? Então por isso que temos que ter cada vez mais vozes, né? Debatendo, combatendo, discutindo, né? Abrindo o leque de possibilidades em torno do tema, né? As manifestações que tiveram início com o assassinato brutal de George Floyd nos Estados Unidos, né? Acho que todos tiveram conhecimento, né? E ainda bem que tiveram conhecimento da forma como foi explícita e cruel, né? Seu assassinato, né? E mostrou também ali não só a crueldade, como também a importância do registro, né, da disseminação de informações, da voz gritando, né, da discussão latente, né, disso tomar proporções que saiam do âmbito local. Tudo isso a gente pôde perceber ali, né? E outros países também além de cidades norte-americanas, né, também aderiram ao movimento, às manifestações, né, várias delas. Muitos outros países também tiveram a empatia, a compaixão, né, e a ética, que é uma luta ética isso, gente, não é banalidade, nunca será banalidade, é uma luta ética, onde vários países também entraram em peso na onda, né? Tivemos manifestações no Reino Unido, na França, na Bélgica, na Itália, enfim, e outros que eu não vou lembrar no momento, né? E no Brasil também, claro, não teria cabimento. Eu não esperava outra coisa em relação ao nosso movimento, né? Óbvio que nós iríamos nos revoltar e também levantar essa bandeira essa que eu espero que dessa vez não seja temporária, né? Surgiu, né? Eu tive uma pontinha de esperança que esse movimento agora não tem como retroceder,
não tem como voltar atrás e não tem como ser esquecido, né? Eu ainda posso ser muito poliana nas minhas convicções, mas eu acho que agora não volta atrás. Você não tem como voltar atrás, né? Você vê as pessoas indo às ruas, mesmo em meio a uma pandemia que está matando tanta gente, né? Você vê que aquilo ali é de fato de indignação e de coração também, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que tiveram né, ainda reflete na voz de hoje, né, os movimentos pelos direitos civis nos anos 60, perdão, isso foi muito importante para a construção de uma mentalidade de luta e principalmente de direitos, né, que nós aqui não tivemos. São movimentos diferentes, né, embora busquem o mesmo objetivo, né. Mas nos Estados Unidos especificamente, e por que eu estou falando isso? Eu vi muita gente tentando comparar a nossa realidade com a dos norte-americanos, e isso é um pouco equivocado. Não que nós não tenhamos o nosso movimento forte, nosso movimento raiz, as nossas pequenas vitórias, a gente sempre trata isso com muita exaltação, com muito orgulho, né? Mas no período que nos Estados Unidos estavam tendo esses movimentos, aqui no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura. Ditadura essa que criminalizava não só o movimento negro, como qualquer outro movimento social. Então nós tivemos aí décadas de uma dificuldade, e mesmo assim nós tivemos pontos de resistência, né? Somado à nossa desigualdade, a República frágil, né, recente, o fim da escravidão relativamente recente, lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão. Isso tudo, e somado à ditadura, óbvio, isso tudo contribuiu para a gente criar, né, o mito da negação e do que chamam de democracia racial, que na verdade nunca existiu, né? Eu posso estar sendo muito radical, mas nós vivemos hoje, em 2020, uma discrepância imensa em relação a brancos e negros. Claro que, voltando a ressaltar, muita coisa foi feita, né, e tem que ser valorizada. Demos passos, mesmo que se formos comparar outros países, enfim, que a gente não tem que fazer essa comparação, né, essas vitórias foram muito importantes e, infelizmente, ainda temos um caminho árduo e bem longo a percorrer. Eu não acredito, por exemplo, que o problema estará sanado ainda na minha passagem por esse mundo, tá? Mas é obrigação ética, moral, no que eu acredito, lutar contra, ser uma das vozes, né, contra o racismo, contra a discriminação, contra a desigualdade social. E agora, né, um assunto que a gente já pensava estar bem definido e ultrapassado, né, lutar pela democracia e contra o fascismo, né, o flerte com o fascismo, né, que a gente vivencia nos dias atuais. Eu queria pedir permissão para vocês, que eu costumo não fazer isso, né? Eu tento não fazer isso, tento não ler, né, só as minhas colas. Mas eu queria chamar a atenção para uma pesquisa importante, que ela foi chamada Faces do Racismo,
né, realizada pela Folha de São Paulo, juntamente com a CUFA, Central Única das Favelas, o Instituto Locomotiva e a Unesco, Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura. Alguns dados são bem reveladores e mostram uma contradição imensa, né, que ainda não deixa que fique mais claro, né, e mais abrangente a luta pela igualdade racial, né, para vocês terem uma noção, né, eu fiz uma divisão no meu texto, mas aqui eu vou falar corrido, ok? 94% dos brasileiros acreditam que os negros têm mais chance de serem abordados de forma violenta ou mortos pela polícia. Ou seja, quase a totalidade, a maioria esmagadora, tem a noção e acreditam que os negros têm maior probabilidade de serem abordados com violência ou serem mortos pela nossa polícia. Ok? Outro dado. Para esses mesmos entrevistados, 91% acredita que os negros têm maior dificuldade em arrumar emprego do que os brancos. Ou seja, imensa esmagadora também. Até aí, ok. Ok no que eu falo de conscientização. É isso que acontece. Beleza? Só que, por outro lado, essas mesmas pessoas que foram entrevistadas, olhem, 18% acreditam não ter problemas em piadas feitas em relação a negros, 18%, e 58% acreditam que o politicamente correto está deixando o mundo chato. É o famoso mimimi que falam por aí, o vitimismo. Agora tudo é racismo, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é politicamente correto. Meu filho, Por muito tempo a gente foi privado de falar, até de falar sobre isso. Quiçá buscar nossos direitos, quiçá termos vozes o suficiente para combater essa máxima, tá? Então, não, você não pode fazer piada nem com relação que atinja negros, homossexuais, nordestinos, né? Pessoas com qualquer outra característica que não seja o normal, o padrão, dentro do padrão normal estabelecido por essa sociedade doente. Porque a sociedade é doente, ninguém é normal. E não, você ter intimidade com alguém e ter brincadeiras próprias com essa pessoa não significa que está certo você levar isso do privado para o público. Eu li alguns comentários ontem numa postagem que reclamavam, eu lembro, não sei se foi algo relacionado a uma postagem da Danielle Winnet, que falava a palavra denegrir, que é errado, né? Estamos abolindo esses termos, né? Tentando, né, diminuir um impacto, tentando nos adequar, né, tirando qualquer coisa que vá, de fato, dar ao negro, dar ao preto, né, ou tudo relacionado a ele, alguma função pejorativa. É isso que a gente está falando e está tentando implementar e está lutando para implementar.
né, com relação à palavra denegrir, que ela utilizou. Aí vieram vários comentários, até um bem esclarecedor, explicando por que a palavra denegrir ela tem que ser evitada por conta de todo esse contexto, né, que relaciona com o negro. Aí uma enxurrada de comentários falando tudo é racismo, agora querem até julgar a palavra denegrir é isso, enfim. Pequeno, ok, mas são nesses detalhes, né, que a coisa cresce, né? E são nesses detalhes que estamos certíssimos em combater. Bom, a pesquisa deu esses dados, mas um ficou extremamente marcado, né, e de maneira não muito positiva para mim, né? Esses entrevistados, né, reconheceram a violência, reconheceram a falta de oportunidades, reconheceram, né, que os negros, a tendência é que os negros sejam mortos, a probabilidade maior deles serem mortos pela polícia, mas são as mesmas pessoas que são 53%, mais da metade dos entrevistados acreditam que os brancos também sofrem racismo, o chamado racismo reverso. Como é que pode? Por aí você já tem uma noção do quão é complexo, né, e o quão é contraditório o tema dentro da nossa sociedade. E cabe nós, eu, você, né, e tantos outros, cada vez mais vozes, tentar lutar contra isso, né? Já falei da pesquisa feita, e outra pesquisa também, essa eu lembro de cabeça, tá? Porque foi bem impactante, tem um pouco a ver, tudo a ver com a temática, né? A revista super interessante, de 1º de junho, agora, revelou numa pesquisa também que a letalidade, né, da polícia no Brasil é 5 vezes maior do que a dos Estados Unidos. 5 vezes maior do que a dos Estados Unidos. E só o Rio de Janeiro sozinho, só o nosso estado já ultrapassa os casos dos Estados Unidos. Então tem alguma coisa muito séria para ser pensada. Se a gente está vendo toda uma reportagem, toda uma revolta, toda uma comoção, né, toda uma discussão em relação ao modus operandi da polícia norte-americana, a gente também tem que trazer de forma urgente a discussão para a nossa sociedade. Será que essa política essa política de segurança pública está funcionando? Será que é ideal? Está funcionando para quem? Por que a bala perdida só encontra? Vocês não sabem que eu não gosto de generalização, mas vamos botar aí 99% das vezes, vamos botar 90% para ser justo, 95%, seja, encontra o corpo preto. Eu gostaria de saber disso. Por quê? A bala perdida, na maioria das vezes, sempre encontra o corpo preto. As operações policiais, claro que existem bons e maus profissionais, né, em qualquer atividade, mas vamos combinar, a maioria das operações policiais são um fracasso. São um fracasso.
Claro que não gosto de generalização. Eu acho que o problema está mais em cima. Está mais em cima e mais em cima ainda. Se é que vocês me entendem. Eu vejo que não há identificação. Com todos esses dados que eu já mencionei, não há identificação, né? A maioria da população, né, a sociedade, ela sabe do problema, ela reconhece o problema, mas ela não se vê dentro do problema. Ela não analisa os impactos que esse problema traz. Ela não se vê pertencente a esse mundo. Nós hoje ainda temos que discutir, né, num debate que tem que ser bem minucioso, do negro se sentir negro, que não, para mim, passa, óbvio, sim, do orgulho da nossa cor, mas passa por tantas outras coisas. E a gente ainda continua discutindo isso. Então, como numa sociedade tão complexa, a gente tentar diminuir essa discrepância de pensamento? Como é que é isso? Eu reconheço, mas também não é assim, não. A gente precisa de voz, cada vez mais, tentar passar as nossas experiências, passar conhecimento, indicar mais literatura negra, ter maiores referências negras, mais do que nós temos tantas que muitas vezes não são tão reconhecidas, né? Eu vejo, citando um exemplo recente, numa declaração bem enfática, e assim que tem que ser, o Neguinho da Beija-Flor conseguiu patrocínio para a live dele de aniversário, que ele queria fazer o aniversário, mas dependia do patrocínio para fazer a live. E ele deu uma declaração onde ele afirmou que se ele fosse o branquinho da Beija-Flor, ele já teria conseguido esse patrocínio há muito tempo. E é verdade. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Quanto tempo levou para termos uma live do Fenômeno, e foi uma das minhas inspirações para estar aqui, que foram as lives da Tereza Cristina? Quanto tempo levou para ela ser reconhecida e ter a live dela e ter a segunda? Que bom! Nós precisamos de mais vozes, nós precisamos perder o medo de falar, o medo de se expressar, o medo de denunciar, o medo de mostrar como denuncia, o medo de corrigir o que está errado. Existem várias formas de você corrigir alguém. Opte pela não arrogância. Sempre assim. Com certeza, de 10, 2 que escutarem, você já está fazendo o seu papel, né? Agora, como é de praxe em toda todos os meus vídeos, eu vou dar uma olhada na minha cola para ver se nenhum ponto eu deixei passar. Todas essas coisas que eu acabei de falar, e olha que eu falei até mais do que eu tinha em mente, é sempre assim, eu projeto uma coisa, e quando eu chego aqui na frente da câmera, vem outras coisas em minha mente, que eu sinto que são importantes, que não dá para deixar de falar, né? Tudo isso que eu mencionei, coloca numa sacola, são essas coisas que fazem, né, por muitas das vezes, eu, você e tantas pessoas terem a sensação, né, fica aquele sentimento melancólico aqui dentro, de que vidas pretas importam,
Mas será que a vida preta, as vidas pretas dos nossos pretos importam também? Até que ponto, né, nós olhamos ao nosso redor? Até que ponto a gente fica com aquela sensação que não é a mesma comoção quando ocorre alguma coisa? Prestem atenção, hipótese nenhuma eu estou querendo desmerecer nada nem ninguém. O que aconteceu com o George Floyd foi um absurdo, foi um completo absurdo, e que bom só pelo fato de ter sido registrado, porque acontece lá também com muita frequência e quase sempre também com os pretos. Mas aqui a gente fica com essa sensação de que não há uma comoção tão grande assim quando acontece algo do tipo. Parece que já está tão intrínseco na nossa sociedade que nós temos a tendência, nós, sociedade, em banalizar, né, a violência e a morte dos nossos pretos, né? Na mesma semana, se eu não me engano, foram 3 casos aqui que vem na minha cabeça com muita força, né? João Pedro, né? Eu fico pensando, e até relatei isso no texto que vocês podem conferir no blog. Eu fico pensando como viver numa casa onde um menino de 14 anos foi assassinado, brutalmente assassinado, numa operação totalmente atabalhoada, para não falar outra coisa, né? E como essa família morreu também. Como viver numa casa que você, mesmo que você passe a argamassa, você vai saber que ali tem uma marca de tiro. Como você pode mensurar ou imaginar a dor da dona Mirtes sem o Miguel agora, que sempre o depois é o pior? A dor da dona Mirtes, como vocês acham que ela está se sentindo? Um menino muito bem tratado, dentro das possibilidades, e que na minha visão também foi um assassinato, foi uma negligência total, um desprezo total, porque era o filho da empregada, era o pretinho. Vamos voltar um pouquinho também. O músico, vou ver esqueci o nome dele, lá de Guadalupe, que teve 80, Evaldo, e a família toda dentro do carro, e o carro tomou 80 tiros, foi alvejado por 80 tiros, e ele morreu. Tem um pouco mais de 1 ano isso, já fez 1 ano. Será que essas mortes também causam tanta comoção? Não é comparar não, gente. A gente não pode banalizar nossa violência. A gente não pode banalizar os nossos mortos, os nossos pretos, o nosso sangue. Eles também sofreram com a violência. A gente tem que continuar discutindo exaustivamente o tema e lamentar, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, qualquer ato do tipo. E aqui, especialmente, eu fico com a lembrança tanto do João Pedro, quanto do Miguel, quanto do Evaldo e tantos outros que a gente nem sabe, que casos que a gente nem toma conhecimento, né? Onde o Estado não chega, a imprensa não chega,
Então, hoje eu termino o vídeo nessa pegada. Vidas negras importam, vidas pretas importam, tanto aqui, quanto na Europa, quanto na América em geral, enfim. Mas temos que ter essa consciência de fato. Não é só você colocar em pauta, discutir quando acontece algo a nível mundial. Acontece diariamente no nosso cotidiano. Galera, fico por aqui. Desculpa o tom, né? Desculpa a falta de sorrisos, mas eu acho que vocês vão entender de boa. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente dá uma aliviada falando de carnaval, de carnavalho, né? Falando de carnaval no carnavalho, pra gente ter um pouquinho de respiro também. Beijo, continuem se cuidando e só saiam de casa em casos de extrema necessidade. Valeu!